Sejam muito bem-vindos a mais um Conselhos Pastorais, o seu mais novo quadro favorito do YouTube, onde você pergunta e o profético aqui responde. Então vamos para a pergunta de hoje. Como evitar a adultização? Em primeiro lugar, eu queria destacar o que seria esse termo tão recorrente atualmente nas redes sociais. A adultização diz respeito a crianças não se comportarem como crianças, seja por uma motivação pessoal ou seja por influência de outros. Crianças hoje vivem, falam, se comportam como adultos antes da hora. E isso causa muitos prejuízos, tanto para a criança quanto para sua família, sua rede e todos aqueles que estão à sua volta. Em primeiro lugar, eu queria destacar que, infelizmente, isso não é algo que atinge apenas a igreja, mas atinge a sociedade como um todo. Então, muitos pais, em seus perfis pessoais nas redes sociais, expõem as crianças em sua intimidade, em sua realidade ali pública, para que elas façam e demonstrem ser de uma forma que elas não deveriam agir, não deveriam proceder, porque criança, ela deve brincar, ela deve viver a sua infância até que atinja a maturidade, a maturação, para que possa de fato tomar decisões de formas prudentes, sábias, para que então ela venha se expor de uma maneira que não venha a ser prejudicial à sua saúde, não venha a ser prejudicial inclusive a outras pessoas. E muitas vezes, sejam pais, sejam pastores, sejam quem for, expõem crianças a um lugar, a uma posição, se aproveitando muitas vezes dessa exposição, seja por um talento natural da pessoa, um carisma da criança, do adolescente. Então, utilizam dessas crianças para que possam, gerar renda, possam, de alguma forma, atingir um status, ter visualizações, ter like, e o final de tudo, nós sabemos que o que está por trás disso é o Deus do mamon, o Deus do dinheiro. Vivemos em uma época em que a infância das crianças, dos adolescentes, tem sido roubada. Eu acredito que não é exagero dizer que é intencional a motivação de levar essas crianças a praticarem atitudes de adultos, se vestirem de adultos, intencionalmente se comportarem, falarem coisas que adultos fazem, e muitas vezes a gente fala, que bonitinho, que engraçadinho. Vivemos em uma época que, infelizmente, a pureza, a infância de nossas crianças, nossos adolescentes tem sido roubada. Intencionalmente, adultos que deveriam ser aqueles que vão proteger, vão cuidar para que essas crianças venham ter a sua infância real, vivida, experimentada, dentro dos limites que a permitem. Muitas vezes elas são motivadas, influenciadas a amadurecerem antes da hora. Então, o retorno financeiro é a motivação, muitas vezes, por trás dessa adultização. Na igreja, muitas vezes, uma pessoa que canta, uma pessoa que decora versículos bíblicos, uma criança ainda que tem algum talento, seja qual a área for, ela muitas vezes é alçada a essa posição de ser pública, de ser um ministro, alguém que vai estar em destaque no altar, ministrando, seja louvor, seja palavra, por causa da sua afinação, por causa da sua voz, por causa do seu conhecimento. E muitas vezes isso é feito antes da hora, isso é feito de uma maneira onde a criança não é protegida, ela não é de fato ensinada que há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, alguém que vai se levantar para ministrar, primeiro ela precisa se assentar para aprender. Então, não é que uma criança, um adolescente não vai ter oportunidade, mas delegar ou colocar numa posição onde ela pode ser cobrada explicitamente, ela pode ser julgada, ela vai, de certa forma, ser comparada. Então, expor a criança, expor o adolescente a uma crítica, a um julgamento que o seu emocional, a sua maturação mental ainda não está preparada. Então, o que infelizmente acontece, e nós como cristãos, nós como igreja, precisamos proteger. É lindo ver uma criança dançando,
bonitinha. É lindo ver uma criança cantando, fofinha. É lindo ver uma criança muitas vezes ministrando a palavra de forma simples, mas na sua limitação, expondo biblicamente aquilo que ela entende, mas para que ela seja um ministro de fato, a ponto de ministrar pessoas até mais velhas que ela, pessoas que têm maior conhecimento, maior experiência de vida, ela precisa sim desse tempo de aprendizagem. Fora da igreja, isso é muito comum, mas nós vemos isso na moda. Crianças que se vestem e se tornam influencers, pequenos influencers, que vestem tais roupas, se comportam daquela maneira e vão vender aquela imagem, vão vender aquelas roupas e vão influenciar outros pais a também adquirirem para seus filhos aqueles conteúdos, aquelas roupas, tudo que essa criança está promovendo. Vemos na música crianças que se destacam, participam de programas onde elas podem concorrer e ter a possibilidade, a opção de gravarem um CD, gravarem um vídeo onde eles vão ser realmente publicados na rede social e aquela criança vai ter uma opção, uma possibilidade de se destacar e ser uma referência também nesse ramo musical. Fora da igreja, essa adultização ela ultrapassa os limites do senso ético, moral cristão. Então, crianças são expostas à sensualidade, à erotização, cantando e dançando de forma que homens ou pessoas que têm uma idade mais avançada olham e não veem a criança que está ali. Então, muitas vezes, crianças sem essa maturação física, muitas vezes, a maturação emocional principalmente, estão nesse processo de formação da personalidade. A sua mente ainda é muito frágil, muito sensível, mas já estão ali nessa posição de destaque, essa posição que muitas vezes expõe a algo que elas não estão preparadas para receber. E na igreja nós precisamos priorizar a formação antes da exposição. Se nós queremos resguardar essas crianças, proteger nossas crianças, nossos adolescentes, como pastores, como pais, nós precisamos entender que não tem a ver com performance apenas, tem a ver com a formação de uma criança. Muitas vezes ela consegue falar bem, ela consegue se expor bem, ela tem um carisma natural, mas ela não está preparada para o nível de exposição, porque muitas vezes ela pode não ter ainda o seu caráter, ter a sua personalidade formada ao ponto de estar exposta a comparações, a críticas, a julgamentos, e muitas vezes de forma precipitada. Pastores, líderes, pais colocam essas crianças nessa posição e elas se sentem vulneráveis porque muitas vezes não tem um acompanhamento, não tem uma instrução, não tem um cuidado para que a forma como vai ser feito seja um desejo da criança e ainda que seja um desejo, como que ela vai ser orientada, o que ela deve ou não fazer. Muitas vezes é feito de uma maneira abrupta, de uma maneira violenta, de uma maneira que expõe a criança. Então nós temos que ter cuidado para não cometer esse erro de confundir performance com maturação. Um erro comum da igreja é confundir talento natural com maturidade espiritual. Muitas vezes uma pessoa sabe o que está falando, sabe falar, de certa forma sabe cantar, mas ainda não tem maturidade para ser alçado àquela posição. Muitas vezes, na ânsia de líderes conquistarem outras pessoas, conquistarem outros jovens, colocaram adolescentes, até mesmo crianças, na posição de liderança de grupos, que falavam assim, olha, você é um líder nato, você sabe falar, você sabe se expor. Então, essas crianças, esses adolescentes eram colocados nessa posição de liderar outros, mas quando na verdade ainda precisavam ser liderados porque precisavam passar por esse processo de maturação espiritual, serem forjados até que pudessem, de fato, estar numa posição de liderança. Então, como perceber que crianças à nossa volta, adolescentes à nossa volta estão passando por esse processo de adultização, sejam seus filhos ou seja aqueles com quais ele se relaciona? Talvez você fale, eu não tenho filhos, mas consigo perceber na minha igreja, consigo perceber na minha família, crianças que estão sendo adultizadas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é muito fácil perceber quando crianças não têm comportamento comuns de criança. Muitas vezes os pais exigem que essas crianças não chora, engole o choro. É normal essa criança chorar.
É normal essa criança botar para fora, se expressar da forma que ela aprendeu, se expressar. O choro é uma forma da criança falar, se expressar. Então ela chora porque ela está dizendo algo não está bem comigo. Seja uma dor física, mas muitas vezes uma dor emocional. Então, quando ela é impedida de fazer algo que ela deseja fazer, embora não deva fazer, ela chora. E quando muitas vezes uma criança deveria chorar e ela, sei lá, bate numa outra criança, ela age de uma forma que ela não deveria agir, é porque muitas vezes ela está sendo coibida, ela está sendo coagida a não agir como uma criança deveria agir. Então, como evitar que uma criança seja adultizada, que uma criança se comporte como um adulto antes da hora? Uma das formas é não fuja da sua responsabilidade. Se você é pai, se você é mãe, se você é o adulto, não entregue um eletrônico, por exemplo, um celular na mão de uma criança e que ela responda por si de forma livre, que ela não tenha uma supervisão, que ela não tenha um acompanhamento e o que ela assistir, o que ela vê, você está livre. Muitas vezes pais chegam em casa cansados e pensam assim, eu preciso de um tempo de relaxar. Irmãos, a gente fica cansado. A gente fica cansado até de descansar. Imagina quando você trabalha o dia inteiro e você chega em casa e você fala assim, para essa criança me dar paz, o que ela quiser eu vou fazer. Você acha que de fato você está colaborando para que essa criança seja uma criança? Ou muitas vezes você está colocando sobre ela uma responsabilidade que nem ela tem noção de que ela está recebendo? É exigida de uma criança uma maturidade para lidar com as redes sociais, para lidar com a internet, para lidar com um dispositivo eletrônico, um celular, um videogame, e você não coloca limites de hora, você não supervisiona, e isso faz com que essa criança se ache na autonomia, na autoridade de decidir por si própria o que ela pode, o que ela deve fazer e como ela vai agir, o que ela vai escolher assistir. Então, você precisa ter essa supervisão como pai, como pastor, como líder dos seus filhos, dos nossos filhos, das nossas crianças, protegendo eles deles mesmos, da sua imaturidade, da sua falta de maturação ainda na juventude. Uma outra coisa que é importante é não excluí-los da comunhão, não excluí-los da possibilidade de sim estarem ali somando, seja através do louvor, seja através da palavra, mas que você coloque para eles a condição de quem eles é. Então, meu filho, você pode sim cantar uma música, mas cantar uma música não quer dizer que ele vai cantar sempre, não quer dizer que ele vai fazer parte de um ministério ativo, um ministério de louvor, mas uma vez num culto de domingo, uma criança cantar, não é um erro. Como vimos nas redes sociais há pouco tempo, um missionário mirim, ele ficou vulnerável quando seus próprios pais, seus pastores colocaram para ele uma agenda, permitiram que ele fizesse uma agenda exaustiva, onde ministrava mais de uma vez por dia, várias vezes ao longo da semana, sem supervisão, viajava de um lugar para outro, cobrando valores, cobrando cachê por isso. E muitas vezes os próprios pastores que patrocinavam isso, que investiam, estavam colaborando para que esse jovem não estivesse vivendo a sua juventude, a sua adolescência. Então ele estava desenvolvendo um papel de ensino, de liderança, quando na verdade ele deveria ainda estar aprendendo, deveria estar sendo ensinado. Esse jovem ele era incapaz de ensinar, de ministrar a outros? Não creio. É capaz que eu acredito na capacidade dele sim de ministrar a outros, mas existe um tempo para todas as coisas. Então, no tempo que ele estava, ele precisava ser resguardado. Então, que ele ministrasse na sua igreja local, que ele ministrasse para os jovens da sua igreja local, para um público adequado, longe das redes sociais ainda, e até essa inserção nas redes sociais tem um modo, só quando for adulto? Não, crianças também estão nesse meio, adolescentes também estão nesse meio, mas precisam ser resguardados, precisam ser orientados, precisam ter um apoio, um suporte. Então, uma criança gravar um vídeo para a rede social é um problema? Depende. Depende de que vídeo, qual conteúdo, quem está supervisionando isso. Uma criança ser um influencer, como é dito hoje em dia, isso é pecado, pastor? Isso faz mal? Depende. Agora, se essa criança ela grava um conteúdo e ela mesma analisa esse conteúdo, se ela mesma depois vai ver quais são os comentários, qual a repercussão que o conteúdo que ela gravou está tendo, isso é prejudicial.
Isso para essa criança não vai ser favorável, porque muitas vezes ela vai estar exposta a críticas, a questionamentos, a julgamentos, a comparações que ela não vai entender, ela não vai compreender. Mas precisamos entender que como igreja, como pastores, como pais, não podemos fugir da responsabilidade de ensinar essas crianças e acompanhá-las no processo. Não é esconder elas, não é colocá-las de lado, mas a gente precisa aprender com o próprio Jesus. Jesus, a Bíblia vai dizer que, em primeiro lugar, ele aparece quando ele nasce, ele é apresentado no templo. Em segundo lugar, o segundo momento que ele aparece, ele já está com 12 anos. Ele aparece com 12 anos quando ele está no templo ensinando outras pessoas e sua mãe está retornando. E, em terceiro lugar, Jesus aparece agora com 30 anos para iniciar o seu ministério. Ou seja, há 2 momentos aí em que a Bíblia deixa um vácuo, um buraco. Não há explicações acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Esse gap aí que tem desde a sua primeira infância até os 12 anos, de 12 anos aos 30 anos, nos ensina algo. Existe um tempo de preparo, existe um tempo de bastidor. Então, crianças que têm talento natural, muitas vezes precisam começar servindo nos bastidores, começar dando apoio, começar dirigindo, quem sabe, um culto, dando uma palavra simples, rápida para jovens da sua idade, mas não na posição de ensino, não na posição de liderança, não na posição ainda de destaque. Então, meu conselho como pastor é: priorize o tempo da infância. Valorize as brincadeiras, valorize o saber chorar, o saber rir, o saber brincar. Entenda que uma criança ela está nesse processo de maturação. Um adolescente talvez vai se vestir meio estranho, talvez vai falar umas gírias meio diferentes, mas esse é o processo de maturação dessa criança, desse adolescente. Muitas vezes vai querer ser engraçado para chamar a atenção, mas tudo bem, ele está sendo quem ele é. É a identidade dele naquele momento sendo formada, sendo forjada. Mas para isso, priorize, entenda que esse é o tempo. Em segundo lugar, priorize a formação ao invés da exposição. Então, invista tempo com essas crianças, com esses adolescentes, ensine a palavra, converse, ouça, mas que eles possam se expor e ser corrigidos nesse processo, que o coração deles venha a ser ensinado a ser quebrantado, ser sensível a uma correção. Muitas vezes, esses jovens, quando crescem sem correção, acham que podem fazer o que querem. Não tem esse senso de paternidade, esse senso de alguém para dar limite a eles. E por último, porém não menos importante, evite se aproveitar de momentos. Não use o talento como uma moeda de troca. Não use o talento natural como algo que é prejudicial para a criança, mas o adulto muitas vezes utiliza, os pastores, os pais, veem o talento e querem usar a imagem da criança, colocar ela nessa posição, mas nós precisamos ter o cuidado de proteger. Então não use o talento de forma errada. Um dom que Deus deu, mas precisa ser usado de maneira sábia, precisa desse processo de maturação e precisa então ser discipulado, precisa ser cuidado para que quando chegar o tempo, ele venha estar pronto, ela venha estar pronta a agir e proceder como um adulto. Mas enquanto criança, enquanto adolescente, deve agir como tal. Você que é pai, você que é pastor, você tem uma responsabilidade. Preservar a pureza dos seus filhos, preservar a consciência de que está num processo de formação e pode errar, pode falhar. Não precisa se preocupar com a opinião de pessoas, porque todos erram, todos falham. E muitas vezes, quando eu e você não nos colocamos nesse papel de ser um pai, ser um protetor, ser um provedor que dá a mão, que caminha junto, essas crianças se sentem vulneráveis por tomar decisões e agir, serem julgadas por essas decisões, serem expostas e criticadas muitas vezes e não terem a quem recorrer, não saberem como agir. Meu conselho para você é: se você tem uma criança em casa, se você conhece uma criança que ainda está nesse processo da infância, da adolescência, ajude-a a entender o momento em que ela está e que ela não venha ter essa ansiedade pela fase adulta. Porque a fase adulta vai chegar, os boletos vão chegar, a responsabilidade vai chegar e quando chegar a fase adulta,
talvez ela vai querer correr, mas aí não tem como voltar atrás, aí tem que realmente agir como adulto, proceder, se comprometer, se dedicar e se responsabilizar por tudo aquilo que fala e faz. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, deixe um comentário o que você achou desse vídeo. Ah, pastor, eu queria deixar um comentário do que eu gostaria de ouvir. Pode deixar. Deixa aqui o seu comentário do que você gostaria de ver no próximo vídeo. Nós estaremos aqui também gravando para responder a sua pergunta. Deus te abençoe, profético. Seja criança enquanto pode ser criança. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.